Meu nome é Manuel, mais conhecido como Jay aqui no Team Street. Sou vocalista da TS Band e venho no Team desde 2016, ainda quando eu era criança e meus pais vinham servir. Hoje eu vou contar duas experiências que eu tive com Deus, que não foram sobre mim, mas que foram sobre outras pessoas. E a primeira delas foi um dia que eu estava em sala de aula e um professor contou sobre uma grande proposta que ele tinha recebido para trabalhar numa empresa. E eu ouvi a voz de Deus falando que era para mim orar por ele. Então, quando acabou a aula, eu fui orar por ele, fui sozinho e conversei com ele, orei pela família dele e quando acabou a oração, duas amigas minhas vieram e me perguntaram por que a gente não juntava toda a sala e orava por ele. Então juntou os 30 alunos da sala numa roda e intercedemos pela vida do professor. E aí eu vi que em pequenas atitudes, em pequenos detalhes, Deus pode nos usar de uma forma tão grande que não foi só o professor que sentiu, pôde ouvir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, mas foi também os outros alunos que também estavam intercedendo, que puderam sentir a presença de Deus no meio de uma aula. A outra experiência também foi em uma aula com outro professor, e esse professor começou a julgar a minha fé, a julgar a minha identidade, falando que eu podia ser por fora alguém crente e tal, e por dentro eu não era assim, e começou a falar, e eu falei para ele, olha, você pode achar isso, mas eu sei quem eu sou e eu sou filho de Deus. Então ele foi lá pra frente e daí depois eu ouvi a voz de Deus falando pra mim o que Jesus faria, o que Jesus faria. E meio que as palavras de ódio dele, eu lembrei, Jesus faria essas palavras de ódio e as retrucaria com amor. Então, depois do que acabou a aula, eu fui orar pela vida dele e ele estava passando por um momento de nervosismo, onde o filho dele ia se batizar na igreja dele e ele estava vivendo um momento difícil da família dele e eu pude orar por ele e abençoar. Então eu vi que o amor de Deus é sobre todas as coisas. Ele nos transforma e transforma as outras pessoas também.